Eu tô muito atrasado com esse vídeo, eu tô falando do episódio 3, enquanto a gente já tá no episódio 5. Muita gente considera esse episódio 3 de The Last of Us um dos melhores, enquanto tem outros que consideram o pior. Eu vou dar minha opinião daqui a pouco, mas primeiramente, antes de tudo, agradecer porque a gente atingiu a monetização. Sim, eu fiquei todo esse tempo meio sumido porque eu decidi focar nos shorts ali, a gente tava quase batendo a monetização nos shorts, então eu tirei umas 2 semanas só para produzir. Então, não se preocupem que agora o canal tá voltando ao normal. Eu tô tentando conciliar todos os meus horários, tudo certinho, mas o canal tá de volta com os vídeos longos e agora monetizado. Dito isso, eu deixo meu imenso agradecimento e galera, batemos 20 mil, velho. Quando esse vídeo estiver saindo, a gente já vai estar com 21, 22 por aí. Mas, caraca, que insano. Senhoras e senhores, eu sou Rafael Novaes, seja bem-vindo a mais um vídeo. E quando o episódio saiu, sinceramente, eu vi muitas críticas. Primeiramente, eu recebi aqui no canal uma enxurrada de comentários homofóbicos, sim. Algo que me incomodou bastante, eu fiquei quieto ali na minha, deletei muitos comentários, que eu não quero esse tipo de coisa aqui no meu canal, mas logo depois eu vi que tinha também uma galera que tinha curtido, uma galera que apesar de não gostar, eles tinham sim um argumento válido, não era por causa do relacionamento homoafetivo entre o Bill e o Frank. É sobre isso que eu quero falar aqui, analisar com vocês uma das coisas mais importantes, porque afinal, esse episódio foi um filler igual muita gente disse, ou não? Antes da gente começar, eu tenho que falar a minha opinião, obviamente. E eu achei esse episódio maravilhoso. Sério, se eu reassistir o episódio hoje, eu vou ficar igual a primeira reação que eu tive. Não chocado, mas surpreso com tudo que eu tô vendo. E ansioso para saber da história desses dois. Mas, ainda assim, eu tenho que admitir que eu acho que essa história poderia ter sido melhor adaptada com algumas coisas dos jogos, porque afinal, a cidade do Bill, se não for o momento mais marcante, ele tá ali entre os mais marcantes, porque de verdade, quando você pensa em The Last of Us, você automaticamente lembra da cidade do Bill. Começamos o episódio com quase 20 minutos, 30 minutos do Joel e da Ellie, a gente vê um pouquinho do luto deles após a morte da Tess, a gente vê algumas coisas também do mundo pré-apocalíptico, mas como o foco aqui é o Bill e o Frank, eu vou deixar eles um pouco de lado nessa análise. Quando começamos a ver a história do Bill, a gente percebe que o Bill é aquele que a gente chama de louco, aquelas pessoas que acha que tudo é uma conspiração e que o governo está cheio de nazista e que cria um bunker, um adepto ao sobrevivencialismo, por exemplo. Não generalizando quem é adepto ao sobrevivencialismo, porque nem todo mundo é desse jeito que nem o Bill, mas isso é um padrão muito comum lá fora nos Estados Unidos. Então, acho que deu para entender. Mas você percebeu que o Bill, que antes de toda essa pandemia fúngica do Cordyceps, era taxado como louco, aqui ele foi o mais lúcido. Pois é, ele foi o único que sobreviveu ali, aquelas pessoas que embarcaram no caminhão acabaram sendo mortos pela Fedra, enquanto Bill driblou todo mundo e ficou com a cidade toda pra ele. É interessante ver que o Bill, ele é bruto, ele é maluco, ele é rabugento, mas ao mesmo tempo ele é assim superficialmente. Quando você nota os detalhes, o Bill aparenta ser uma pessoa muito delicada. Ele cuida de toda a cidade, faz com todo cuidado o seu jantar, prepara ali um coelho com vinho. E é interessante notar aqui as camadas desse personagem. Já o Frank, quando ele aparece, ele é um grande contraste com o Bill. Enquanto o Bill, ele é mais introvertido, mais na dele. Frank já é mais extrovertido, ele já tá ali enchendo de pergunta e falando e fuça no piano. E o Frank, inclusive, ele tem uma lábia muito boa, porque é assim que ele consegue convencer o Bill de deixar ele ficar na casa. Em um primeiro momento, deixar ele tomar um banho, ter uma refeição. E olha que a gente tá falando do Bill, um dos caras mais rabugentos aqui desse universo. Eu não penso que o Bill não tá ali ligado com todas essas coisas, porque ele ainda é muito desconfiado com o Frank nessa altura do episódio. A gente consegue ver isso quando os dois sentam longe. Os olhares do Bill pro Frank
é como de alguém que espera a qualquer momento ser atacado. Pouquinho depois a gente tem a cena do beijo. Toda essa cena foi uma grande polêmica, muita gente não gostou por conta de ter um certo preconceito com os homossexuais, mas a minha única crítica a essa cena é que pra mim não fez muito sentido o Bill e o Frank do nada estarem se beijando. Eu acho que poderia ter um pequeno desenvolvimento ali antes de rolar alguma coisa. Mas aí cortamos para 3 anos depois e é interessante que a série ela tenta te enganar com uma briga ali para você pensar que o relacionamento dos dois talvez seja igual dos jogos. Se você não sabe, nos jogos, Bill e Frank, eles tinham um relacionamento tão tóxico, que o Frank, ele tava tentando resgatar a bateria pra fugir do Bill e ele acabou mordido no processo e ele se matou, mas o Bill era tão tóxico que o Frank não aguentava mais. Aqui a série tenta enganar a gente com essa briga no começo, mas tudo cai por terra alguns segundos depois, porque na verdade esse não é um relacionamento tóxico igual dos jogos, eles mudaram tudo e na verdade eles estão tendo apenas uma pequena discussão casual. Durante o diálogo a gente consegue notar como os opostos se atraem. Enquanto o Frank está dizendo que ele quer fazer amigos, você para pra pensar que o Bill não é uma pessoa de fazer amigos, o Bill não é uma pessoa de confiar em ninguém. Mas enquanto o Bill e o Frank eles são opostos um do outro, o Bill e o Joel eles são exatamente iguais, mas de uma forma diferente. O Bill, ele é rabugento e desconfiado de todo mundo por conta da sua vivência antes da pandemia. Ele odiava a sociedade, ele odiava tudo, todos. Ele era uma pessoa reprimida, taxada como louca, talvez. Enquanto antes da pandemia, Joe era uma pessoa feliz, tinha uma família feliz. Apesar de ele estar sempre preocupado com o trabalho, ele ainda assim não era o Joel que a gente conhece agora. Mas o pós-pandêmico, pro Joel, transformou ele nessa pessoa rabugenta e grossa e desconfiada de todo mundo por conta tanto da vivência que ele teve que lidar todo esse tempo, esses 20 anos, quanto com o luto todo reprimido dentro dele por conta da morte da Sarah. Enquanto com o Bill foi extremamente contrário, ele acabou se soltando ainda mais depois com a chegada do Frank, ficando menos rabugento e uma pessoa mais feliz, alegre. Enquanto o Joel perdeu alguém, tornou rabugento, Bill ele ganhou alguém e se tornou alguém mais leve e feliz. Só que nesse momento do episódio, os dois eles estão alinhados exatamente no mesmo ponto, eles são exatamente iguais. E aí, mais 3 anos depois, a gente tem uma das cenas que eu mais queria chegar, é a cena com maior significado e maior importância desse episódio, que é a cena dos morangos. Os morangos têm diversos significados, muito deles é relacionado ao amor, à sensualidade, à paixão. Aqui ele possui muitos significados, ainda mais com a história do Bill e do Frank. Olha só, o morango nesse contexto ele pode representar várias coisas, como por exemplo o amor ali dos dois que acabou aparecendo durante todos esses anos. E nesse significado do amor, você percebe que os dois, por exemplo, dividem o mesmo morango. Existe na cultura cigana o mito de que se um casal dividir o mesmo morango, eles estão destinados a se apaixonar para sempre. Mas também esse momento, ele talvez o seu maior significado seja a paz. Para muitos povos antigamente, o morango ele era uma oferta de paz para o inimigo, para que cessassem as guerras e eles deixassem todas as suas desavenças para trás desse acontecimento. Mas na verdade aqui a paz vem lá de outras culturas, como os nativos norte-americanos Ojibwas, que é recorrente em diversas regiões lá dos Estados Unidos. Eles acreditam que o morango ele representa a paz de espírito. Você perceber, vai ser a primeira vez que o Bill vai sorrir durante todo esse episódio depois que ele conhece o Frank. É a primeira vez que o Bill dá uma risada. Você percebe ali como o clima ficou leve e ele está aproveitando uma pequena alegria da sua vida, que é simplesmente um morango ali que foi recém-cultivado pelo Frank. Finalmente ficando em paz consigo mesmo e com todo aquele universo. 10 anos depois, Bill e Frank eles já estão velhos e Frank percebe que ele já não consegue mais aproveitar a vida no seu máximo
como ele fez. Olhando para o Bill, que está estampado na maioria daqueles quadros pintados pelo Frank, ele começa a refletir como ele já viveu demais. E ele decide encerrar sua vida. Para isso, então, ele fala o seu plano para o Bill. Bill, então, casa com o Frank, os dois vivem um dia maravilhoso e, no fim, os dois tomam a taça onde tinha remédio, assim, remetendo ao suicídio. E muita gente relaciona isso com, por exemplo, Romeu e Julieta e tal. Talvez até seja a intenção da série fazer a gente relembrar disso. O Frank mesmo diz que ele ficaria muito puto em saber que o Bill acabou se suicidando junto com ele, mas olhando por um outro lado, isso foi extremamente romântico. Então aqui a gente tem um diálogo muito importante logo em seguida, que é quando o Bill fala pro Frank que ele já tá satisfeito com a vida, que o tempo que ele passou com o Frank já basta. O Frank era o verdadeiro propósito do Bill, e sem esse propósito, a vida dele não ia ter mais sentido. E sem ter sentido, talvez o Bill se tornaria um infectado, um zumbi, entre muitas aspas, não me julguem. Não é mais capaz de pensar por si mesmo, só anda aí vagando em busca de se proliferar e continuar. Bill, ele não quer se tornar um infectado, muito menos se tornar um infectado sem ser nem mordido. Então é por isso que ele toma a sua decisão conjunta e os dois decidem cometer suicídio e morrerem ali dando um ponto final em um dos momentos mais felizes da sua vida. Lembra dos Ojibwas? Eles têm uma lenda que quando você morre, um imenso morango surge na sua frente. E quando você come esse morango, você finalmente se desprende do mundo material e vai para o mundo dos mortos em paz de espírito. O Bill, ele amava tanto, mas tanto Frank, que ele literalmente morreu de amor. E se você parar para pensar, o amor não mata a morte, e nem a morte mata o amor. No fundo, entendem-se muito bem, cada um explicando o outro. Essa frase foi dita por Jules Michelet, não sei se falei certo. E ela casa perfeitamente com esse contexto do Bill e do Frank. Nossa, mas você falou tudo isso esse tempo todo, mas você não falou, na verdade, se isso aqui é um grande filler ou não. É aí que chega algo para amarrar todo esse contexto. A carta que o Bill deixa pro Joel. Essa carta, ela é o que une tudo ali no episódio e mostra pro Joel que mesmo num mundo pandêmico, que é um mundo que o Joel ele enxerga hoje, ainda assim é possível você amar e ser feliz de novo. Nessa carta, ele fala exatamente que ele odiava todo mundo, mas que ele encontrou o amor e uma pessoa o qual valia a pena ele passar por tudo isso. E isso é um grande foreshadowing, uma grande referência para o futuro de The Last of Us. Então, se você já jogou e você vê essa carta, você entende que ele literalmente está falando o que passa na cabeça do Joel lá pro finalzinho da série. Então, isso foi um grande filler? Não foi um grande filler. Foi uma história à parte, sim, mas uma história extremamente interessante, impactante, explicativa, que não só impactou a gente, como impactou o Joel e a Ellie, e com certeza tem muita importância na história mais pra frente. Por mais que não diretamente na nossa cara, mas sim espelhado nas ações dos personagens. Bom, então é isso. Muito obrigado por terem ficado até aqui. Muito obrigado por terem escutado esse texto. Esse vídeo teve a mesma pegada daquele da Tess. Lembra do beijo da Tess? Que eu vou explicando, analisando, e em algum momento eu entro com uma visão um pouco mais filosófica da série, uma visão mais bonita e algo que talvez muita gente não tenha pegado. E novamente agradecendo pela monetização, agora que a gente tá monetizado, o seu like é mais importante do que nunca, sua inscrição também. E comenta aqui embaixo o que você achou desse episódio, claro que com respeito. E manda pro seu amigo também, porque se ele assistiu essa série, se ele gostou, ou se ele não entendeu, por exemplo, o porquê de todo esse episódio, eu acredito que esse vídeo possa ajudar ele. É isso, valeu, falou!